O relógio que andava para trás toda véspera de finados. Imagine ter em casa um relógio antigo, passado de geração em geração, que funciona perfeitamente, exceto por uma única noite no ano. Toda véspera de finados, exatamente às 3 da manhã, ele para. E não apenas para. Ele começa a andar para trás. No início era só um detalhe estranho, uma lenda de família. Mas tudo mudou quando um dos netos decidiu abrir o relógio e descobriu algo escondido ali dentro. Um nome, uma data e uma mensagem, escrita à mão como um aviso. Desde então, o tempo nunca mais foi o mesmo. E o que você vai ouvir agora talvez mude o que você pensa sobre heranças, promessas quebradas e tudo aquilo que o tempo tenta esconder. Se histórias como essa te arrepiam e fazem você questionar o que é real, já deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais mistério vindo aí. Era uma casa antiga, do tipo que guarda histórias nas paredes e sussurros no assoalho. Em seu centro, pendurado em uma parede de madeira, escura e marcada pelo tempo, havia um relógio de pêndulo. Ele não era apenas velho, era um herdeiro silencioso de um legado que nem todos da família ousavam mencionar em voz alta. O relógio havia passado de geração em geração por mais de 100 anos, desde que o bisavô de Rafael o recebera de um homem misterioso, vestido de preto e com olhos que pareciam ver através da alma. O presente foi entregue com apenas uma frase: "Cuidado com a noite de finados, ele não gosta de ser ignorado." Rafael, hoje, com 29 anos, cresceu ouvindo os sussurros da família sobre o relógio. Segundo as histórias, ele sempre funcionava perfeitamente, exceto em uma data específica, 1º de novembro, véspera do dia de finados. Nesse único dia do ano, às exatas 3 da manhã, ele parava. Mas não apenas parava, os ponteiros começavam a se mover, para trás. No início, Rafael achava que era exagero, algo criado para assustar as crianças. Mas a primeira vez que presenciou o fenômeno, aos 12 anos, ele soube que havia algo profundamente errado naquele objeto. Era como se o tempo, naquele momento, fosse puxado por uma força invisível, invertendo sua lógica. O tic-tac familiar tornava-se um toque grave, lento, e cada segundo ecoava pela casa como se abrisse uma porta entre mundos. Sua avó dizia que aquilo era o chamado do tempo esquecido. Já o tio-avô, que nunca mais falou depois de um certo 1º de novembro, simplesmente olhava para o relógio e fazia o sinal da cruz. Havia um respeito estranho, quase sagrado, em torno daquele mecanismo. Os adultos da família tinham regras rígidas. Ninguém deveria estar na sala às 3 na véspera de finados. Ninguém deveria observar o relógio nesse horário, muito menos tocar. Essas orientações eram passadas com uma seriedade que deixava a criança Rafael mais intrigada do que assustada. Mas o que sempre o incomodou foi a insistência dos mais velhos em chamar o relógio de sentinela, como se ele fosse mais do que um objeto, como se ele estivesse esperando por algo, ou por alguém. Conforme o tempo passou e os familiares foram envelhecendo e partindo, Rafael ficou como o último da linhagem direta que ainda mantinha a casa. E com ela, o relógio. Ele tentou se convencer de que eram apenas histórias, de que o medo era herdado junto com o relógio. Mas algo dentro dele dizia que naquele ano tudo mudaria. Era outubro. As folhas já começavam a secar e o cheiro de madeira úmida enchia os corredores. E então, na última semana do mês, o relógio começou a fazer algo novo. Ecoar uma leve melodia durante a madrugada. Uma música que ninguém reconhecia, mas que parecia conhecida. Rafael decidiu que naquele finados ele não só estaria acordado às 3 horas, como também observaria tudo. E, se necessário, tocaria. Talvez o tempo estivesse mesmo tentando dizer algo. E ele estava pronto para ouvir. Para entender o relógio, era preciso voltar no tempo. O bisavô de Rafael, conhecido como Alfredo, era um homem cético, prático e trabalhador.
não era dado a superstições. Até o dia em que, em 1911, voltando de uma peregrinação pelo interior de Minas Gerais, conheceu um velho eremita que morava às margens de uma estrada esquecida. O homem, segundo consta em um antigo diário da família, parecia estar esperando por ele. Sem explicação ou pedido, o velho entregou-lhe uma caixa embrulhada em pano escuro com um aviso em tom quase profético. Esse objeto guarda o tempo de uma alma. Ele não deve ser ignorado nas madrugadas da lembrança. Curioso e impressionado, Alfredo levou o relógio para casa. Era um pêndulo artesanal, com inscrições entalhadas em uma língua que ninguém soube identificar. Havia símbolos, pequenas luas crescentes e o desenho de uma ampulheta invertida gravada em sua base. No primeiro ano, tudo correu normalmente. Mas em novembro de 1912, algo inusitado aconteceu. Exatamente às 3h da manhã, na véspera de finados, o relógio parou. Quando Alfredo tentou ajustá-lo, os ponteiros começaram a se mover ao contrário. Ele ficou paralisado. No mesmo instante, uma brisa gelada atravessou a casa e um dos espelhos do corredor trincou. Desde então, esse fenômeno se repetia religiosamente, ano após ano. Alfredo tentou se desfazer do relógio, mas toda vez que o retirava da casa, algum tipo de desgraça acontecia. Desmaios inexplicáveis, mortes de animais de estimação, até um pequeno incêndio. Em 1923, ele finalmente aceitou o relógio como parte da família e o selou em uma promessa: nunca mais será removido, nunca mais será esquecido. As gerações seguintes mantiveram a tradição. As mulheres da família diziam que o relógio marcava mais do que as horas. Ele guardava os ecos de uma dívida que não havia sido paga. Algumas orações eram feitas diante dele no dia de finados, como forma de apaziguar o tempo ferido. A origem do relógio, o nome do eremita e a alma a quem pertenceria aquele tempo, nada disso foi descoberto. Mas a sensação de que ele tinha consciência, que observava quem passava, nunca desapareceu. Para Rafael, essa história era apenas uma lenda, até a noite em que a música começou, e ele entendeu que o tempo talvez quisesse ser ouvido mais uma vez. Rafael tentou manter sua vida o mais racional possível. Formado em engenharia, sempre acreditou na ciência, na lógica, nos cálculos. Mas todo ano, quando o mês de outubro se aproximava, uma tensão silenciosa tomava conta da casa. Não era apenas o relógio, era o ar. Era o jeito que os cômodos pareciam mais frios. Era a maneira como até os quadros pareciam olhar para ele com mais intensidade. Desde a adolescência, ele percebia pequenos sinais de que havia algo além do que os olhos podiam ver, mas nunca quis acreditar. Aos 16, viu sua tia-avó conversar sozinha com o relógio na madrugada de finados. Ela chorava, dizia nomes que ele não conhecia e implorava por perdão. Quando confrontada, ela apenas respondeu: "Tem coisas que precisam ser ditas todo ano, para que a alma não se perca de vez." Aos 20, encontrou um caderno escondido na biblioteca da casa. Em suas páginas havia relatos de cada ano, datas, nomes, sensações, visões e até desenhos estranhos. Algumas folhas estavam faltando, outras estavam borradas com manchas escuras. Uma anotação lhe chamou a atenção. 2010. Ele tentou impedir. Agora, o tempo vai recomeçar. Rafael não contou a ninguém que leu o caderno, mas passou a evitar o salão onde o relógio ficava. Colocava móveis na frente da porta, tentava fingir que aquele quarto não existia. Mas, estranhamente, todos os caminhos da casa pareciam sempre levá-lo de volta ali. Sua avó, antes de falecer, pediu para que ele prometesse algo. Nunca toque no relógio na noite de finados, e se ele tocar sozinho, apenas escute, nunca responda. Rafael prometeu. Mas promessas feitas no medo não costumam durar.
principalmente quando a lógica começa a desmoronar. Na última semana de outubro, o relógio começou a fazer mais do que apenas tocar. Ele rangia, emitia um som metálico, como se alguém mexesse nas engrenagens por dentro. Às vezes, o som vinha acompanhado de sussurros. Rafael passou a gravar o áudio das madrugadas e, em uma das noites, ouviu nitidamente a palavra volte. Foi então que ele decidiu abrir o salão. Retirou os móveis, limpou o chão empoeirado e ficou diante do relógio como há anos não fazia. Sentiu um arrepio subir pela espinha. O pêndulo se movia lentamente, mesmo sem corda. E por um breve segundo, ele teve a impressão de que o ponteiro dos minutos o seguia com os olhos. Era 30 de outubro. Ele sabia que só tinha mais 2 dias. E no fundo algo dizia: o relógio estava esperando por ele. Nas noites que se seguiram à reabertura do salão, Rafael começou a ser perseguido por um mesmo sonho. Sempre o mesmo cenário. Um campo escuro, envolto em névoa, com uma figura encapuzada parada ao longe. Essa figura não se aproximava, apenas estendia o braço e apontava para um ponto invisível no horizonte, enquanto dizia com uma voz baixa e rouca: o tempo está se corrigindo. Rafael acordava sempre no mesmo horário, 3 da madrugada, ofegante, com a sensação de que o frio do sonho havia atravessado os lençóis e se instalado no quarto. No começo, ele achou que era o estresse, mas os sonhos continuaram e não vieram sozinhos. Ao acordar, todas as noites, o relógio do salão estava marcando exatamente 3 vezes, mesmo que Rafael tivesse o deixado parado horas antes, mesmo que as engrenagens estivessem desmontadas ou o pêndulo imóvel. O relógio insistia em marcar aquele horário, como se o tempo ali obedecesse a outra lógica. Intrigado, Rafael passou a anotar tudo: sonhos, sensações, horários, frases que ouvia. Cada detalhe era registrado. Um padrão começou a emergir. A figura encapuzada aparecia sempre na mesma posição, mas cada noite ela parecia um pouco mais próxima, como se estivesse se movendo devagar em sua direção. Na madrugada de 31 de outubro para 1º de novembro, o sonho mudou. A figura não apenas apontava, agora ela falava com mais clareza: o tempo cobra. Quando Rafael abriu os olhos, o relógio do salão estava marcando 3:0. Mas havia um detalhe novo. O pêndulo girava ao contrário, lentamente, como se o tempo estivesse sendo desfiado, voltando linha por linha. No chão do salão, Rafael encontrou uma pena preta. Não havia aves naquela casa, tampouco janelas abertas. Pegou a pena com cuidado e guardou em uma gaveta, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça muito antigo que começava finalmente a ser montado. Na noite seguinte, o sonho se repetiu, mas dessa vez o campo estava vazio. Nenhuma figura. Apenas uma ampulheta quebrada no chão e no céu o som de badaladas que vinham de todos os lados. Rafael acordou com a certeza de que havia atravessado uma fronteira. Algo havia mudado. E o relógio ainda marcava 3:0, mas agora os ponteiros andavam para trás, sozinhos. Na noite de 1º de novembro, Rafael decidiu que não poderia mais ignorar os sinais. O relógio não era apenas uma herança de família, parecia ser uma ponte entre tempos, entre realidades. Naquela madrugada, pouco antes das 3:00, ele se sentou em frente ao relógio, segurando a pena preta com uma mão e com a outra uma chave antiga, que, segundo sua avó, abria a parte de trás do relógio. Nunca ninguém tivera coragem de usá-la, mas Rafael estava pronto para quebrar o tabu. O silêncio era absoluto. Nenhum som vinha da rua, nenhum carro passava. Tudo parecia suspenso no tempo. Quando os ponteiros se aproximaram das 3:00, ele girou a chave e destravou a parte traseira do relógio. A madeira rangeu, como se protestasse.
Rafael abriu lentamente a tampa e por um instante sentiu como se o ar tivesse mudado de densidade. Mais frio, mais pesado. Dentro do relógio, além das engrenagens antigas, havia um compartimento escondido. Lá, repousava um envelope envelhecido, selado com cera vermelha. Tremendo, Rafael abriu. Dentro, uma folha de papel amarelada trazia uma escrita tremida, em tinta escurecida pelo tempo. No topo, um nome, Vicente Salazar. Abaixo, uma data, 1º de novembro de 1871. E por fim, uma frase que gelou a espinha de Rafael. Ele fugiu do que devia, mas o tempo nunca esquece. Naquele instante, o relógio emitiu um som metálico, diferente de qualquer badalada que já ouvira. Um som seco, contínuo, como se o próprio tempo estivesse rangendo. Rafael, assustado, tentou fechar o compartimento, mas a tampa parecia presa por uma força invisível. O pêndulo começou a girar descontroladamente, fazendo os ponteiros baterem, como se marcassem todos os minutos ao mesmo tempo. Do lado de fora, uma ventania se ergueu mesmo sem nenhuma janela aberta. Papéis voaram, a pena preta sumiu da gaveta sozinha. E por fim, a porta do salão se abriu com violência, revelando a escuridão mais densa que Rafael já havia visto. Ele sentiu uma presença, algo grande, ancestral, como se a própria casa reconhecesse que a dívida de Vicente agora caía sobre ele. Com esforço, Rafael conseguiu fechar o compartimento e trancar a tampa. O relógio parou. Um silêncio profundo se instalou. A ventania cessou. O pêndulo imobilizou-se. Na manhã seguinte, ele acordou no chão do salão com o envelope nas mãos. O relógio marcava 6h33. A primeira vez em anos que ele via aquele número ali. Mas Rafael sabia. Aquilo não era o fim. Era apenas a última gota, que havia feito o tempo começar a cobrar com força total. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. Mesmo depois de tudo parecer ter voltado ao normal, o peso daquela frase, ele fugiu do que devia, mas o tempo nunca esquece, martelava sua mente. Quem era Vicente Salazar? E por que seu nome estava dentro do relógio que pertencia à sua família havia gerações? Sentado à mesa da cozinha, com um envelope antigo em mãos e o sol nascendo lentamente, Rafael decidiu investigar. Começou perguntando à sua avó, a única da família ainda viva que se lembrava dos relatos antigos. Quando ela ouviu o nome, empalideceu. Contou que Vicente era um parente distante, um homem que havia desaparecido misteriosamente em 1871, exatamente no dia de finados. Segundo boatos de época, ele havia se envolvido com um grupo espiritualista secreto e havia feito uma promessa que jamais foi cumprida. Diziam que ele fugiu de um ritual, rompendo o laço com algo que exigia pagamento. A promessa quebrada havia deixado uma cicatriz energética na família. A avó dizia que desde então toda a geração sentia o peso de uma presença na véspera de finados. Mas ninguém nunca ousou investigar. O relógio havia sido selado para manter o tempo em ordem e talvez para manter Vicente longe. Rafael, inquieto, decidiu pesquisar registros públicos. Encontrou um jornal antigo, datado de 2 de novembro de 1871, com uma única nota no canto inferior. Homem desaparece após ritual interrompido. Testemunhas falam em quebra de juramento e objetos se movendo sozinhos. A descrição coincidiu com o que havia acontecido na casa. Intrigado, ele levou o envelope a um especialista em simbologia. O homem confirmou que o selo de cera vermelha no envelope era usado por sociedades esotéricas no século XIX, especialmente aquelas ligadas à manipulação do tempo e ciclos de reencarnação. A frase "o tempo nunca esquece" era uma marca dessas doutrinas. Para eles, o tempo não era só uma linha, mas uma consciência. E quando alguém o trai, ele espera, mas cobra.
Cada nova informação reforçava a sensação de que Rafael havia despertado algo. O relógio, que agora estava silencioso, parecia observar, e toda vez que ele passava por ele, os ponteiros vibravam levemente. Naquela noite, Rafael teve um sonho. Estava num salão antigo, cercado por pessoas encapuzadas, e à sua frente, Vicente Salazar. Ele não falava, apenas apontava para Rafael e depois para o relógio. Ao fundo, o som do pêndulo batendo para trás. Rafael acordou com uma certeza terrível. Ele não havia apenas descoberto um segredo da família, ele havia assumido a dívida. E agora, o tempo não o via mais como um herdeiro, mas como o novo devedor. Assombrado pelas revelações da noite anterior, Rafael passou o dia seguinte imerso em uma busca obsessiva por mais pistas. Precisava entender a dimensão da dívida que, ao que tudo indicava, agora recaía sobre ele. Seu primeiro passo foi visitar o antigo sótão da casa da avó, um local empoeirado, onde objetos esquecidos pelo tempo dormiam em silêncio. Lá, entre caixas velhas e retratos desbotados, encontrou um caderno encapado em couro escuro, com o nome Vicente S. gravado em letras quase apagadas. Ao folhear o caderno, percebeu que se tratava de um diário. As páginas, escritas à mão, com uma caligrafia elegante, narravam experiências espirituais, encontros com médiuns e anotações sobre rituais realizados com um grupo chamado Círculo da Vigília. Um dos trechos mais marcantes dizia: "A promessa foi feita. O tempo será meu aliado ou meu cobrador." Rafael sentiu um arrepio. A assinatura no final da página era nítida. Vicente Salazar, 31 de outubro de 1871. Rafael levou o diário até um centro de estudos espiritualistas da cidade. Os pesquisadores que o atenderam confirmaram a existência do Círculo da Vigília, uma sociedade que acreditava na consciência do tempo e na responsabilização espiritual intergeracional. Segundo eles, quando uma promessa era feita diante de uma entidade temporal e quebrada, essa dívida podia atravessar gerações até encontrar um herdeiro de energia compatível. Rafael sentia que essa pessoa agora era ele. Os pesquisadores o alertaram. A única forma de romper esse ciclo seria reencenar o ritual e cumprir a promessa original. Mas ninguém sabia qual era. A pista poderia estar no relógio ou no local onde Vicente desapareceu. Rafael, então, viajou até a cidade onde seu ancestral havia vivido. Encontrou, com a ajuda de arquivos municipais, o que restava da antiga propriedade de Vicente. Hoje, apenas ruínas tomadas pela mata. Ao cair da noite, ele levou consigo o relógio e o diário. Sentou-se entre as pedras cobertas de musgo e acendeu uma vela. Abriu o diário na última página, onde havia um desenho circular com símbolos desconhecidos. Quando posicionou o relógio sobre o desenho, os ponteiros começaram a girar violentamente para trás. A floresta ao redor ficou em silêncio absoluto. Rafael ouviu passos às suas costas e, quando se virou, viu a silhueta de um homem encapuzado, igual a do sonho. O homem levantou a mão e apontou para Rafael, que instintivamente repetiu a frase do diário: "O tempo será meu aliado ou meu cobrador." No mesmo instante, o relógio parou, mas agora marcava exatamente 3h da manhã, a mesma hora de sempre. Rafael sentiu algo deixando seu corpo, como se uma corrente invisível se partisse. E então, a figura desapareceu entre as árvores. No caminho de volta, percebeu que o relógio não fazia mais barulho, mas também não andava para trás. Era como se o tempo tivesse, enfim, encontrado repouso, ou apenas estivesse esperando a próxima quebra de promessa. Nos dias seguintes ao estranho encontro nas ruínas, Rafael voltou para casa carregando o relógio e o diário como se fossem peças de um quebra-cabeça ainda incompleto.
A princípio, tudo parecia calmo, mas à medida que as noites avançavam, sinais sutis começaram a se manifestar e, rapidamente, tornaram-se impossíveis de ignorar. Na primeira madrugada após a viagem, Rafael acordou com um som metálico ecoando pelo corredor. Ao investigar, encontrou o relógio, agora silencioso, pendurado novamente na parede da sala. Exatamente onde costumava estar antes de ser desmontado. O detalhe mais inquietante: ninguém o colocara ali, morava sozinho. Na noite seguinte, o espelho do banheiro embaçou mesmo sem banho quente. No centro, em letras desenhadas no vapor, lia-se a mesma frase do diário: "O tempo será meu cobrador." Rafael esfregou o espelho, mas as palavras voltaram a surgir, como se estivessem sendo escritas de dentro. Conforme os dias passavam, os fenômenos se intensificaram. As luzes piscavam às 3h em ponto, portas batiam com violência, objetos eram movidos. E em mais de uma ocasião, Rafael teve a nítida sensação de estar sendo observado, principalmente em frente ao relógio. Ele começou a perceber sombras se formando no reflexo do vidro. Sombras que não tinham origem no ambiente. Buscando ajuda, Rafael consultou uma médium. Ao tocar o relógio, ela imediatamente afastou as mãos e disse: "Isso é uma âncora, um elo aberto entre tempos. O que foi despertado ainda não terminou." Assustado, Rafael passou a registrar os acontecimentos em vídeo. Em uma gravação feita às 3h03 de uma madrugada, a câmera captou o som de sussurros em latim. Especialistas que assistiram à filmagem traduziram como repetitio temporis, solutio in sanguine. Repetição do tempo, solução no sangue. Desesperado, Rafael começou a perder o sono, o apetite e a sanidade. Vozes surgiam do nada. O relógio, mesmo sem corda, recomeçou a funcionar. Sempre para trás. As batidas, lentas e pesadas, marcavam um tempo que não era mais humano. Um tempo que cobrava, punia e insistia. Até que, em uma última tentativa de pôr fim a tudo, Rafael decidiu seguir os registros do diário até o local exato onde Vicente teria feito a promessa original. Lá, em meio a escombros esquecidos, Rafael fez algo impensável. Feriu o próprio dedo e deixou uma gota de sangue cair sobre o relógio. No mesmo instante, ele ouviu uma respiração profunda vindo de trás de si. Mas ao se virar, não havia nada, somente silêncio. De volta em casa, o relógio finalmente parou. As vozes cessaram, mas o espelho do banheiro continuava embaçando, mesmo sem vapor. E todas as manhãs, a mesma frase aparecia: promessa reconhecida, dívida observada. Rafael entendeu. Talvez ele não tivesse encerrado o ciclo, apenas o reiniciado para a próxima geração. Rafael não dormiu naquela noite. Após o episódio na antiga construção e o sangue derramado sobre o relógio, a sensação de que algo havia sido acordado era insuportável. As sombras não apenas apareciam nos reflexos, agora se moviam pela casa. O tempo, antes linear e previsível, parecia dobrar-se em torno dele. Determinou que era hora de agir. Não suportaria mais uma madrugada sendo observado por olhos invisíveis, nem escutar sussurros que se aproximavam da loucura. Vasculhando os registros do diário, encontrou uma citação: "O ciclo só se encerra onde tudo começou. Só o tempo sabe o caminho de volta." Rafael investigou as origens da família e descobriu um cemitério antigo, afastado da cidade, onde Vicente, o ancestral ligado à promessa espiritual, havia sido enterrado. Com o relógio envolto em um pano e o diário em mãos, dirigiu até lá. A neblina da noite tornava o caminho ainda mais sombrio. Às 2h40, chegou. Procurou entre os túmulos desgastados até encontrar o nome: Vicente de Lacerda. Ao se aproximar, o relógio começou a vibrar levemente.
Rafael ajoelhou diante da lápide e retirou o relógio da proteção. No exato momento em que o ponteiro se moveu para 3:00 e parou. Ele sentiu uma presença intensa, não ameaçadora, mas profundamente triste. Lembrou das palavras da médium: "Isso é uma âncora." E talvez aquele túmulo fosse o único lugar capaz de segurar tal elo. Ele cavou um pequeno espaço na terra úmida e enterrou o relógio ali, colocando por cima o diário, aberto na página onde dizia: "Ele fugiu do que devia, mas o tempo nunca esquece." No instante em que cobriu o buraco, o vento cessou. O silêncio caiu como um véu. Nenhum som, nem de grilos, nem de folhas. Só a escuridão e o fim. Ao voltar para casa, notou algo diferente. O espelho do banheiro, antes com mensagens recorrentes, agora estava limpo. Pela primeira vez em semanas, ele dormiu, profundamente, sem sonhos. Pela manhã, ao olhar o relógio da cozinha, sorriu. Era 7:22 e ele estava no tempo certo. Mas naquele mesmo dia, um sobrinho de 8 anos, ao visitar a casa, perguntou inocentemente: "Tio, quem é o homem de chapéu que fica parado ali no corredor?" Rafael gelou. Talvez o tempo perdoe, mas nunca esquece. O relógio nunca mais voltou a funcionar. Desde a noite em que foi enterrado junto ao túmulo de Vicente de Lacerda, o tempo pareceu se aquietar. Rafael agora vivia dias mais calmos, mas nunca completamente livres da sensação de que algo permanecia à espreita. A casa voltou ao normal. Nenhuma batida às 3:00, nenhum reflexo distorcido nos espelhos. Mas a paz não era total, era apenas uma trégua. Como se o tempo tivesse aceitado a devolução de uma dívida, mas permanecesse atento. Nas semanas que se seguiram, Rafael passou a frequentar reuniões espiritualistas. Procurava respostas, ou pelo menos algum tipo de explicação. Em uma dessas sessões, uma senhora idosa o observou com atenção e disse: "Você devolveu algo que não te pertencia, mas ainda carrega o eco do que foi prometido." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Rafael entendeu que nem todos os fardos são completamente libertos. Alguns apenas mudam de forma. Começou a estudar mais sobre a história de sua linhagem, mergulhando em manuscritos, jornais antigos e registros ocultos. Descobriu que Vicente havia participado de um ritual com monges isolados do século XIX, que acreditavam que certos objetos podiam aprisionar tempo e dívida espiritual. O relógio, portanto, não era só um instrumento, era um selo. Uma noite, enquanto folheava novamente o diário, encontrou uma folha solta que não havia notado antes. Estava em branco, exceto por uma única frase, escrita com a mesma caligrafia do bilhete dentro do relógio: "Se o tempo parar outra vez, não abra." Ele guardou o papel numa caixa, trancou com chave e o colocou no fundo do armário. Não por medo, mas por respeito, porque agora ele sabia. Algumas histórias não terminam, apenas adormecem. E em algum lugar, talvez em outra casa, em outro tempo, outro relógio esteja contando os segundos para acordar novamente.